Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida e a tua família. Estamos recebendo das mãos de Deus mais um dia e o nosso coração se alegra por esse novo dia. É um presente que o Senhor coloca à nossa frente para que nós possamos escrever a nossa história desse dia ao lado do Senhor. E é por isso que nós estamos convidando a Ele, é a nossa primeira ação, nos voltarmos para Ele, clamar pela bênção dEle sobre a nossa vida, pela sua companhia, e diante da bênção do Senhor nós sairemos para as nossas atividades na certeza que ao lado do Senhor nós viveremos uma vida feliz e vitoriosa. Seja muito bem-vindo, que Deus lhe tome nas suas mãos nessa manhã. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, Canto dos Filhos de Corá, do Salmo 77, o verso 1, onde eles cantando, louvando a Deus, diziam o seguinte: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Nessa manhã nós queremos também elevar a nossa voz a Deus através do canto, do estudo da Bíblia, através da oração, com clamores para que Ele nos atenda, que Ele escute o nosso louvor, que Ele escute a nossa prece e ande conosco a nossa vida e no decorrer desse dia também. Salmo capítulo 77, verso 1. É um salmo dos filhos de Corá cantando, louvando a Deus. Eles eram levitas. Quero também, nesse momento, como em outras manhãs nós temos feito, convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor. Estamos já próximo ao final do livro de Números e nessa manhã nós iremos aqui refletir no livro de Números capítulo 31, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois será recolhido ao teu povo. Eu queria nesse momento aqui chamar a tua atenção para a humildade, como a Bíblia o descreve como sendo o homem mais manso que já pisou sobre a face dessa terra, que foi o líder Moisés. Deus se voltou para Moisés e falou: vai ser a tua última ação, a tua última batalha. Lidera o meu povo para que possa destruir os midianitas. Humildemente Moisés recebe de Deus essa orientação, essa ordem, e orienta o povo para que de cada tribo 1000 homens se organizassem como soldados para lutar contra os midianitas. Mas nesse momento quero ressaltar mais uma qualidade do líder Moisés. Ele poderia nesse momento, sabendo que seria logo depois dali, iria perder a sua vida, seria recolhido ao seu povo. Moisés poderia ficar triste, acabrunhado, mal-humorado, indiferente, mas nós podemos ver que a atitude de Moisés foi obedecer o que Deus estava lhe pedindo. Além de manso, Moisés era um homem que era conduzido pela fé. O seu relacionamento com Deus era muito próximo. Moisés conseguia, mesmo diante da morte, acreditar de que Deus estaria ao seu lado para suprir todas as suas necessidades. Mesmo se deparando com a morte que era desconhecida para ele, mas ele confiava de uma forma tão pessoal no Senhor que ele não temia a morte. Ele cria que mesmo fechando os seus olhos para essa vida, ele confiava a sua vida nas mãos do seu Deus, que era poderoso para suprir todas as suas necessidades. Amigo, nessa manhã, acredito que eu e você, nós precisamos desenvolver o mesmo relacionamento com Deus para que de fato nós vivamos uma vida feliz diante dos desafios que nós poderemos enfrentar no dia de hoje ou da nossa vida. Mas o pedido de Deus era muito específico para Moisés e para a nação de Israel, que eles destruíssem os midianitas. Os midianitas eram parentes de Abraão. Aquela esposa Quentura, a segunda esposa de Abraão, e daí vieram os midianitas. Os midianitas fizeram muito mal contra o povo do Senhor. Eles se uniram ao povo de Midian e com o objetivo apenas de trazer injúria e levá-los à destruição. Aqui, no capítulo 31, nós encontramos o nome de Balaão. No capítulo 25, nós não encontramos o nome dele quando se trata do envolvimento do povo de Deus com as moças midianitas. Mas aqui no capítulo 31 nós conseguimos entender que era de fato Balaão que estava por trás das moças midianitas, incentivando para que elas pudessem seduzir os israelitas, e seria dessa única forma que eles conseguiriam enfraquecer o povo de Deus, para que os midianitas tivessem forças para prevalecer contra o povo do Senhor.
Mas aqui no capítulo 31, Balaão e os midianitas são destruídos. Deus organiza os seus soldados para que possam lutar contra os midianitas. A força de fato não estava nos homens, mas a força estava no poder de Deus. Eles creram na palavra do Senhor. Essa nova geração tinha sido levantada com o objetivo de crer de fato nas promessas do Senhor. E vivendo de fato numa vida confiante no Senhor, eles saíram para as batalhas e destruíram os midianitas. Moisés tinha dito a eles que eles deveriam eliminar todos os homens. As mulheres que estivessem envolvidas lá em Peor com os ídolos e nesse ato de adoração ao seu ídolo, elas se prostituíam, elas também deveriam ser mortas. Apenas as moças virgens deveriam ser conservadas com vidas, porque no futuro elas poderiam servir como esposa para o povo de Deus, porque elas, como sendo moças virgens, elas não tinham se envolvido no ato de prostituição em adoração à deusa lá em Peor. Mas todos os meninos, homens, deveriam ser mortos, porque no futuro eles poderiam formar um novo clã midianita e lutar contra o povo do Senhor. Foi nessa batalha que Balaão perdeu a sua vida, pelo fato de ter lutado contra o povo do Senhor. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus um dia irá pagar um alto preço. Se não for nessa terra, quando o Senhor voltar aqui a essa terra, Ele irá cobrar um alto preço daqueles que fizeram mal ao povo do Senhor. Mas quando Deus aponta o pecado na vida de alguém, esta pessoa precisa agir por imediato, eliminando o pecado da sua vida. É a única maneira para que esse ser humano possa viver uma vida feliz. Quando alguém não ouve a voz de Deus e acaba acolhendo na sua vida um ato pecaminoso, a consequência é desastrosa. O pecado, ele se prolifera na vida de um ser humano, ele se multiplica, ele acaba destruindo a vida de um ser humano. Por isso que Moisés viveu uma vida vitoriosa. Nos momentos de fraqueza da sua vida, quando Deus lhe apontou as suas falhas por imediato, ele buscou a cura no Senhor e o Senhor lhe concedeu forças para viver uma vida vitoriosa. Amigo, no dia de hoje, se porventura a palavra de Deus apontar para a tua vida algum mal, algum pecado, seja humilde como Moisés o foi. Busque forças no Senhor para viver uma vida vitoriosa. Quando nós não fazemos isso, nós somos levados a ser destruídos. Mas nessa manhã, o meu pedido a Deus é que cada um de nós, ligados ao Senhor, vivamos uma vida vitoriosa. Capítulo 31 do livro de Números, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Eis que estás por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Uma leitura rápida da vida de Balaão, nós o conceituaríamos como sendo um homem de fato dedicado a Deus, até porque Deus, por diversas vezes, falou pela boca de Balaão. Profecias verdadeiras foram proferidas pela boca de Balaão. Deus o usou em alguns momentos. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 31 do livro de Números, nós podemos ver que Balaão vivia uma vida dupla. Balaão tentava agradar a Deus, mas ao mesmo tempo ele estava disposto a se vender pelos bens materiais. Balaão não foi um servo fiel. Balaão de fato estava entre os mortos aqui no capítulo 31, porque ele fez muito mal contra o povo do Senhor. 24 mil israelitas se prostraram diante o culto em Peor. Se envolveram com prostituição com as mulheres midianitas. E Balaão agora estava relacionado entre os mortos na matança do povo de Deus, quando Deus pediu que destruísse os midianitas. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos que a história de Balaão, o seu fim é triste. A sua vida está preparada para ser destruído no fogo eterno. Amigos, creio que nessa manhã cada um de nós precisamos também fazer uma reflexão da nossa vida. Nós podemos hoje tomarmos as nossas escolhas, nos colocarmos nas mãos de Deus e pedirmos a Deus que guie a nossa trajetória, que nós possamos a cada dia viver de uma forma fidedigna como o Senhor almeja que cada um de nós possamos viver. Viver dessa forma, nós iremos ser agradados pelos olhos do Senhor.
O capítulo 31 do livro de Números, o verso 18, Deus permite que os israelitas levassem para sua terra as moças virgens, que não tivessem se prostituído em Peor com o culto pagão. Cada despojo de guerra que fosse levado da terra dos midianitas deveria ser consagrado a Deus. Os metais deveriam ser santificados ao Senhor, ao ponto que, quando observasse e visse o metal refletir, é que de fato eles deveriam reconhecer que tinha sido purificado de todo o envolvimento dos seus atos passados. Deus estava trazendo os despojos de terra para o seu acampamento, mas Deus queria que tudo aquilo que tivesse sido consagrado para o mal, para o pecado, para ações que afastassem de Deus, deveriam ficar para trás. Deveria ser tudo purificado. Voltado agora, era de fato uma guerra santa. E o objetivo desse despojo era de fato fazer com que o povo de Deus pudesse a cada dia entender que Deus é santo, Deus é puro e Deus vinga aqueles que lutam contra os seus princípios. No capítulo 31, o verso 50, quando Deus pedia que fosse feito o censo entre o seu povo, meio ciclo de shekel, era a moeda da época. Deus pedia que fosse feita uma oferta como entrega por cada pessoa. Mas nessa batalha com os midianitas havia um sentimento de gratidão, havia um sentimento de alegria, porque nenhum soldado morreu. Embora eles tivessem destruído todos os midianitas, nenhum homem, nenhum soldado, nenhum oficial do povo de Deus tinha perdido a sua vida. E eles estavam felizes. Havia gratidão no coração, havia reconhecimento que Deus é Deus. Deus lutou ao lado deles como sendo o seu comandante. Eu creio que nos dias em que nós vivemos também, diante das nossas batalhas, das nossas lutas, nós não podemos nos esquecer que nós precisamos cultivar um coração grato a Deus. Deus tem lutado a sua batalha. É por isso que a cada manhã nós nos levantamos para convidar o nosso comandante para que lute as nossas guerras. E eu preciso crer, eu preciso confiar que Ele está ao meu lado e a razão pela qual eu consigo voltar para casa em paz, porque Ele luta as minhas batalhas. Meu amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 31 do livro de Números, nós não podemos nos esquecer nunca. Nós estamos vivendo o mais intenso momento dentro do grande conflito. A batalha entre o bem e o mal. A batalha que se iniciou lá no céu um dia e que se arrolou para essa terra, estamos muito próximo do desfecho final. Quando o nosso Salvador Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, será o momento final para a destruição de todo pecado. Todo aquele que um dia não se colocou nas mãos de Deus, a sua sentença já estará marcada. Mas nessa manhã, eu e você, o que nós temos que fazer é buscarmos ao Senhor e abrirmos o nosso coração e reconhecermos que somente uma vida ligada a Cristo é possível viver uma vida vitoriosa. Portanto, hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o momento de nos colocarmos nas mãos de Deus. É o momento para confessarmos as nossas falhas. É o momento para abrirmos o nosso coração ao Senhor. Vivermos cada dia uma vida como Moisés viveu, próxima do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós teremos um final feliz. Seremos recebidos pelo Senhor e entraremos na terra prometida e comeremos no melhor do fruto da terra, porque o nosso Deus, com a sua palavra e a sua aliança, nos dará esse direito para que nós possamos viver ali. Querido Pai, nessa manhã nós reconhecemos a nossa necessidade de vivermos uma vida dependente do Senhor. Nós queremos a cada dia amá-lo cada vez mais. Nos toma nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.